Que a paz, que a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu peço desculpa por ter atrasado um pouquinho no áudio, mas eu precisei clamar, colocar os meus joelhos em terra. Meu coração estraçalhou com um pedido que eu recebi agora. Eu estava aqui nos meus momentos com Deus e eu vi o pedido chegando e o Espírito Santo me mostrou. E era um pedido por uma família que eu conheci quando eu fui em Poços de Caldas. A Flávia, quem me enviou o pedido, me disse assim, eu consegui ler assim, está sendo sepultado nesse momento. E quando eu abri, eu me lembrei da família, eles me receberam tão bem na igreja deles. E nesse momento eles estão enterrando o seu filho, meu coração ardeu. Sabe, nós somos irmãos e nós precisamos nos compadecer um dos outros. E a dor da perda, nós não fomos preparados para perder. E eu peço desculpa porque eu precisei orar por essa família. Precisei colocar essa mãe, esses pais, essa esposa, os filhos no altar do Senhor. Nós temos um ministério de intercessão muito forte. Nós somos mais de 70 mulheres. E eu coloquei já o pedido lá no Ministério da Intercessão. Diariamente, uma é responsável. Na verdade, são várias responsáveis por aquele dia. E todas oramos de uma maneira geral. E as responsáveis vai pegando ali aqueles pedidos. Sabe o que nos sustenta? É a oração. O povo de Deus precisa orar. Então vamos começar esse estudo com uma oração. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus. Senhor, eu me acabei de levantar dos meus joelhos, orando pela família Zaparoli, Pai, pela Marli, pelo Cristiano, pela Tatiane, pelo Lorenzo e Vicenzo. Senhor, toma essa família em tuas mãos. Senhor, console, conforte o coração deles em nome de Jesus. Pai, só as orações nesse momento que pode sustentar essa família. Senhor, a Flávia, ela também está com o coração partido e ela clamou por esta família. Então, em nome de Jesus, eu os coloco em tuas mãos. Derrama sobre nós teu Espírito Santo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, ontem eu falei para vocês que nós iríamos estudar Levítico, né? Fazer um apanhado desse livro. Queridos, é muito interessante você entender o livro de Levítico. Então, muitas pessoas acham o livro de Levítico cansativo, mas esse é um dos mais importantes. Levítico 23 é o resumo da história da humanidade. Deus, ele tem uma capacidade de síntese tão grande, que Levítico 23 ele tem a síntese. Como assim, Cesiane? Sim, porque você vai da criação do sábado, ali, criação, e vai Páscoa, morte de Jesus. Vai primícias, ressurreição de Jesus. Pentecostes, o batismo do Espírito Santo. E aí você vai para Trombetas, 1833, quando os mileritas começaram 10 anos pregando que Jesus ia voltar. 1844, Cristo passa do santo para o santíssimo. E nós estamos aqui na festa da expiação. Só falta uma festa para acontecer. Tabernáculos. E Levítico 23 fala dessas festas. As festas são compromissos divinos. Moed é compromisso divino. Então, aquelas festas que o povo de Israel faziam ali, anual, elas eram ali literais, porém elas apontavam para simbólicas. E das festas simbólicas, só falta uma para acontecer, tabernáculos. E você sabia que hoje começa a festa de tabernáculos? Hoje, no calendário de Deus, se comemora tabernáculos. A festa de tabernáculos
dura 7 dias? Lembra que nossa ida para o céu são 7 dias, 30 minutos proféticos? Queridos, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Eu fico assim, impressionada como que tudo se encaixa. É algo tão tremendo. Então, Levítico 23 é a capacidade de síntese, é o plano da redenção. Cristo pegou o plano da redenção e colocou em um capítulo, Levítico 23. Levítico 25, ele vai trazer como será o milênio, como será a vinda de Cristo. É realmente um livro muito importante, mas a questão é que o livro tem tantas coisas importantes que vai demonstrar algo mais profundo. E para você entender, nós precisamos dar uma agora passada pelo livro de Levítico, porque tem algo escondido. Moisés, ele escondeu, ele deixou uma chave, um segredo. E quando você encontra esse segredo, parece estranho, né? Mas sabia que nós temos que orar para que Deus nos revele os seus mistérios? Sim! E o livro de Levítico tem um segredo. Tem algo extraordinário. Mas lembrando que Jesus, quando ele pregou, e ele diz assim, olha, para que vendo, para que não entendam. Mas assim, olha, quando é que você entende? Quando você busca com o Espírito Santo. Então, existem segredos na Bíblia que nós precisamos clamar. Clamar pela revelação do Espírito Santo. E nós vamos estudar, de uma forma resumida, o livro de Levítico. Então, veja alguns detalhes. Se você pegar Levítico 1, do 1 ao 15, é a primeira parte do livro de Levítico. Ele vai traçar de uma forma, uma sequência que vai dividir em 3 partes. Então, do 1 ao 15, nós vamos dividir em 3 partes. Quais são essas partes? Então, é a legislação do culto. Primeiro nós vamos ver a legislação do culto. Eles vão dando... E o que nós estudamos ontem era a legislação do culto. E aí, quando você estuda a legislação do culto, vai do 1 ao 7. Do 8 ao 10 é a história do sacerdote. E por isso que Nadab e Abiú tá bem ali. Mas assim, Nadab e Abiú tá ali para dizer assim, olha, isso que eu tô falando para vocês é sério. E quem não leva isso aqui a sério é consumido, porque Nadab e Abiú, porque levaram fogo estranho, foram o quê? Consumido. Então, o capítulo 10 está ali para dizer, olha, levem isso a sério, porque isso é sério. Eles não levaram e foram consumidos. Agora, se você vai do 11 ao 15, são leis pessoais e de impureza. Então, essa seta está apontando para um capítulo, tá? E agora nós vamos de trás para frente. De trás para frente, se você pega ali do 27 até o 23, é legislação do culto. Certo? Do 25 ali ao 23, tudo é legislação do culto. Se você pega do 22 ao 21, é a história do sacerdote. Você está entendendo que veio aqui a seta e agora a seta está vindo de trás para frente e apontando um capítulo? E do 20 ao 17 mostra as leis pessoais de impureza. Agora, qual é a chave? Qual é o segredo de Levítico? Qual que é? O segredo está no capítulo 16. E o que está no capítulo 16, queridos? É a parte mais importante. É o sacrifício de Jesus. É a cruz. É o pecado pelo povo. Porque se você pega, olha, Levítico 1 é holocaustos, legislação do culto. 2, oferta de alimentos, legislação do culto. 3, sacrifícios de paz, culto. O sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, capítulo 4, é a legislação do culto. Aqui o 13, o verso 13, o sacrifício pelos pecados do povo, é culto. O 22, sacrifício pelos pecados de um príncipe, legislação do culto. 4, verso 27, o sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa. Você está entendendo que os sacrifícios têm graus? Isso é legislação do culto. 5, o sacrifício pelos pecados ocultos. É legislação do culto. 5,14, sacrifício pelo sacrilégio. É legislação do culto. 5,17, sacrifício pelos pecados da ignorância. Legislação do culto. 6,
sacrifício pelos pecados voluntários, isso é legislação do culto. 6:8, a lei do holocausto, é culto. A lei de oferta de alimentos, verso 14, é culto. 19, a oferta na consagração dos sacerdotes, é culto. A lei da expiação pelos pecados, culto. Então, do 1 até o 7, a legislação do culto. Ó. A lei da expiação da culpa, culto. A lei, o 7:11, a lei do sacrifício da paz, é culto. O 7:22, Deus proíbe comer a gordura e o sangue, isso é culto. Como seria a legislação? 28, a porção dos sacerdotes também é culto. Agora o capítulo 8, a consagração de Arão e seus filhos, é a história do sacerdote, como o sacerdote precisa se portar, né? Aí se você vai para o 9, Arão oferece o sacrifício por si, pelo povo, isso é do sacerdote. Aí você vem o 10, Nadab e Abiú, diante do Senhor. O 11, você vai os animais que se devem e que não devem comer, isso é lei pessoal, de impureza e pessoal. O 12, a purificação da mulher depois do parto, é pessoal e de impurezas. 13, acerca da praga e da lepra, pessoal e de impureza. 14, a lei acerca do leproso e depois dele ser sarado, isso também é leis pessoais e de impurezas. Agora o 14, verso 33, a lei acerca da lepra numa casa, também é pessoal e de impureza. Agora você vem aqui no 15, imundícies do homem e da mulher, isso é pessoal e impureza. 16, o 16 é a chave. O 16 é o segredo. Agora vamos de trás para frente, rapidinho, para vocês entenderem que tremendo é isso. Então, se você pega aqui, ó, o 25, o ano sabático. Isso aqui é o milênio. Isso aqui é a devolução de terra. Oh, queridos, isso é jubileu. Então, isso aqui é o quê? Isso é legislação do culto. Aí você pega no 24, a lei acerca das lâmpadas, legislação do culto. 24:10, a pena pelo pecado da blasfêmia. Você está vendo que tá a mesma coisa? Legislação do culto. Aí você vem para o 23, são as festas do Senhor. Legislação do culto. E aí se você pega aqui o 22 é o quê? Ó? A lei acerca dos sacerdotes. Você está vendo que aqui agora é a história do sacerdote? Igual do 7 ao 8? E aí você pega 22:17, a leis acerca dos sacrifíos. Aí você pega no 21, leis acerca dos sacerdotes. Tá entendendo? 20, as penas diversas do crime. Aqui começa o quê? Aqui começa as leis pessoais e de impurezas. Olha o 19, a repetição das leis. Olha o 18, casamentos ilícitos. Isso está aí onde? Impurezas e pessoais. Casamentos ilícitos é algo pessoal. 18, 19, uniões abomináveis, leis pessoais. Aí você pega o 17, olha o que diz o 17. O sangue dos animais que devem ser trazidos à porta do tabernáculo. Isso aqui é o quê? Leis pessoais e de impureza. Agora, quando você chega no capítulo 16, o capítulo 16 é a chave. Ele fica no centro e a chave é Jesus. O segredo para a nossa vida é Jesus. Tudo só será validado se você aceitar o sacrifício de Jesus. Queridos, a estrutura do livro de Levítico é tremenda, tremenda. O capítulo de Jesus, se você chega na cruz, como Jesus como sumo sacerdote, ele deve entrar no Santíssimo. Pega, olha aqui, o 16, como sumo sacerdote, ele deve entrar no santuário. Nosso sumo sacerdote. O 16, verso 11, o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E aqui diz assim, verso 11, e Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação. Então, Arão representa quem? Jesus, queridos. Se você vai aqui no verso 13, olha que importante o verso 13.
de Levítico 16, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Queridos, é justamente porque tem esse verso aqui, é justamente a justiça de Cristo, porque esse verso 13 do Levítico 16 é a justiça de Cristo que nos protege de não sermos fulminados da presença de Deus. Queridos, leia esse verso, medite nesse verso, porque a justiça, você precisa ter a justiça de Cristo na sua vida. Então, é justamente essa justiça. Quando você vai para o verso 16, aqui, quando você vai no verso 15, é o sacrifício pelo povo. Isso aqui é o que? É a cruz. É a cruz de Cristo. A purificação é agora, verso 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícies dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que resiste com eles no meio das suas imundícies. Levítico 16, verso 16. Precisa estar cravado no nosso coração. É para isso que Cristo veio, para limpar a nossa vida das imundícies do pecado. Isso aqui é a purificação. Estamos vivendo a festa da purificação. Queridos, aqui você vai para o verso 29, é a purificação do santuário, é o que está acontecendo agora. É a festa anual das expiações. Agora veja o verso 29. E isso será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho servil fareis. E aqui diz assim, nem o estrangeiro, afligir. Porque o momento é agora de afligirmos. Agora é o momento de chorar, de afligir e de sofrer. Estamos vivendo a festa da expiação. Só temos mais uma festa, que é tabernáculos. Precisamos... Ai, como eu queria ter mais tempo para falar isso aqui para vocês. É precioso demais. Isso é um sermão de 1 hora. E eu resumi em 17 minutos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Grave Levítico 16. Sabe? Porque aqui em Levítico 16 ele vai falar dos bodes. Quando Cristo se torna pecado. Ele vai falar sobre a purificação do santuário, do juízo investigativo. Ele vai falar do propiciatório, que é o verso 13. Queridos, em nome de Jesus, entenda esse capítulo. Entenda essa chave. Entenda Jesus como sendo o segredo, a chave para você entrar no reino dos céus, aceitá-lo. Deus te abençoe. Deus te guarde.